Vamos começar com este daqui. Esse daqui é um exemplo mostrando a possibilidade de se utilizar o teorema da reciprocidade para obter a resposta de um problema, dado que você já conhece a resposta de um problema recíproco, obtido, lógico, anteriormente, tá? Então, aqui nesse caso, só para exemplificar, nós temos aqui uma esfera condutora elétrica perfeita e na presença dessa esfera um dipólinho infinitesimal radiando, tá? E observe que dessa figura esse dipólinho está deslocado ao longo do eixo Z com coordenada Z', e esse dipólinho elétrico ele está orientado na direção X, tá? E a ideia aqui, ó, isso foi visto lá atrás, lá no início do curso, na seção 2.8. Então eu não vou dar novamente os detalhes. Mas lembra que existe, né, um teorema da reciprocidade que possui duas parcelas, dois termos. Um termo que é dentro de uma integral de superfície e outro termo que é dentro de uma integral de volume, onde estão as fontes. Quando o volume de interesse é todo o espaço, ou seja, a superfície vai lá para o infinito, né, nesse termo não tem fonte nenhuma, e aí essa integral vai para zero, e ficam só os termos dentro da integral de volume, onde estão as fontes que geram esses campos. E elas não sendo nulas, esses termos ficam diferentes de zero. Mais do que isso, se as suas fontes forem impulsos, como são os dipolos infinitesimais, essa integral de volume ela passa a ter o valor do integrando aonde o dipolo for definido. Então, imaginando um caso super particular, onde temos dois problemas recíprocos, onde tanto no problema A como no problema B, as fontes são dipolinhos infinitesimais. Dipolinho 1 no problema A, dipolinho 2 no problema B. Só que um está na posição R1, outro está na posição R2. E aí, ó, na posição R2 do problema A, eu calculo o campo E1. Campo E1 gerado nessa situação A pelas fontes número 1. Já no problema recíproco, eu troquei. A fonte é que foi para a posição R2 e o campo está sendo calculado na posição R1. Então, os problemas A e B são recíprocos entre si. Quando eu aplico o teorema da reciprocidade, onde o espaço é todo o volume, fica apenas a integral de volume. E nessas integrais de volume as fontes são impulsionais, o teorema da reciprocidade ele acaba simplificando nisso daqui, ó. De tal maneira que se eu conheço a resposta, ou seja, o campo, num desses problemas, eu automaticamente tenho o campo do problema recíproco, porém, naquela posição. Então, esse jeito de resolver o problema é muito restrito. Que eu vou ter o campo, mas na posição onde antes tinha a fonte. Bom, aí você olha para esse problema e pergunta, mas puxa vida, o que a gente resolveu até o momento que poderia ser considerado recíproco a isto daqui? Um problema que a gente resolveu na aula passada foi o espalhamento de uma onda plana propagando na direção Z por uma esfera condutora elétrica perfeita. Então, este problema é semelhante ao de você ter um dipolinho sobre o eixo Z, porém colocado lá em menos infinito. É como se você tivesse esse dipolo colocado lá em menos infinito. Quer dizer, lá para trás. Tá? Então, o problema que a gente resolveu anteriormente da onda plana é recíproco a este. Agora, ele vai te dar a resposta lá na região de radiação. Né? Se você quiser a resposta em qualquer posição do espaço, infelizmente você vai ter que resolver esse problema
do zero, tá? Mas se por acaso coincidir que você quer resolver esse problema com o observador colocado lá atrás, você pode utilizar isso daqui e, com menos contas, obter a resposta, tá? Ou seja, é uma técnica limitada, com certeza, mas eu não quis deixar de mencionar essa possibilidade de resolver aqui um exemplo relativamente simples envolvendo esse teorema. Antes de começar, porque o resto agora é fazer conta, porque a teoria mesmo é isso daqui, e a resposta já foi obtida com auxílio do problema resolvido na aula passada. O resto é só ficar manipulando equação. Alguma pergunta antes de fazermos isso? Professor, Oi. eu tenho uma pergunta. Qual que seria uma aplicação prática de eu querer saber o espalhamento por uma esfera? Especificamente espalhamento para uma esfera? Uhum. Não. Bom, antigamente, quando o satélite era o Sputnik, pode ser que os americanos tivessem interesse nisso. Hoje em dia, você tem sim, tá? Existem lentes, mas no caso, esferas dielétricas. Existem antenas, elas são chamadas antenas de Lunenburg, sei lá, é alemão, onde essas lentes dielétricas têm um formato esférico, tá? Só que elas não são homogêneas, elas são inhomogêneas. O índice de refração varia de tal maneira que, se você colocar uma fonte na superfície da lente, o campo, né, que é refratado através dessa lente, chega do outro lado, segundo a ótica geométrica, com os raios paralelos. Então, é uma maneira de você simular, né, um olho. Na recepção, a onda vem daqui e ela converge para uma anteninha, para um receptor que você põe aqui do outro lado. A vantagem é que você cola o receptor na própria lente, né? A desvantagem é que tudo que é feito com dielétrico, além de ficar mais pesado, com o tempo, se isso estiver exposto às intempéries, né? Isso aí vai, enfim, o dielétrico vai rachando, vai perdendo as suas propriedades. Agora, esfera condutora elétrica perfeita, para nós é importante quando você está querendo debugar um programa. Você tem um programa que vai analisar as ondas eletromagnéticas dentro da cabeça do rato. Então você quer saber como a onda eletromagnética afeta o cérebro do rato. Aí você põe lá um modelo de rato com os miolos, com os olhos, com a bochecha, as orelhas, e joga uma onda plana, e aí aparece no dia da defesa da tese com um monte de gráfico colorido lá. Ó, meus resultados dizem que a temperatura subiu. Aí o cara da banca fala assim: vem cá, que software você usou? Ah, não, eu fiz o meu próprio software. Como é que eu sei que esse software está funcionando? Então, se for um caso como esse, antes de mais nada, você vai analisar um corpo tridimensional com uma onda plana, por exemplo, espalhando em cima dele. E aí, essas soluções analíticas, elas passam a ser importantes, porque você mostra, né, que, em princípio, para esse tipo de geometria, o seu código está funcionando. Foi uma boa resposta ou ainda não? Não deu uma clareada aqui. Oi? Deu uma clareada aqui. Tá legal. Tá? Para nós, é mais um problema acadêmico, onde a gente aprende não só a mexer com essas funções esféricas, né? Esses modos esféricos, como também resolver soluções, aplicar condições de contorno e por aí vai. Bom, não tendo outras perguntas, agora é só achar os campos para essa solução, para esse problema que foi proposto. E para nós aqui, ó, vamos colocar o vetor R2 sobre o eixo Z, só que com o Z tendendo, a coordenada Z, no caso, tendendo para menos infinito, ou seja, é como se o dipolo tivesse aqui, ó, só que
colocado em menos infinito. Isso daí, no limite em que esse dipolinho orientado, né, paralelo ao eixo X, vai para o infinito, vai gerar aquela nossa onda plana incidente do problema anterior, cujo campo elétrico estava orientado com o eixo X e propagando na direção Z. Então, esse vai ser o nosso problema recíproco ilustrado nesta figura, que vai acabar sendo o problema que a gente resolveu na aula passada. Infelizmente, isso vai nos dar uma resposta um pouco mais rápida, mas estaremos restritos a observações também nessa direção, ou seja, lá para trás. Ou seja, o que esse problema radia lá para trás. Se isso for o seu interesse, então você está resolvido. No nosso caso, tanto a fonte do problema 1, problema A, como a do problema B, elas estão paralelas, apontando na direção X. Então, o que vamos ter da reciprocidade são as componentes X, tanto do campo elétrico no problema 1, como no campo do problema 2. Tá? Porque como as fontes estão apontando no X, o produto escalar só vai ficar com as componentes X do campo 1 e do campo 2. Então, tudo que a gente vai fazer é ir lá no problema que a gente estudou anteriormente, obter nesta posição, onde está a fonte do problema atual, ou seja, sobre o eixo Z, com coordenada Z', e perguntar qual é o campo X que eu tenho aqui. E simplesmente multiplicar por isso, essa é a resposta. É isso que a gente vai fazer. Não tem nada além disso daqui para frente. Então, dos resultados anteriores, esse campo na direção X, ó, repara, quando θ é igual a zero, é a componente θ do campo elétrico. Vamos lembrar que no problema anterior, uma vez obtidos os potenciais TE e TM, a gente obtém as componentes esféricas, tanto do campo elétrico como do campo magnético. E o que nós precisamos aqui, ó, é da componente cartesiana. Como é uma posição particular, a gente consegue, em princípio, enxergar que o campo na direção X é aquele campo na direção θ, que, repara, a direção θ é perpendicular ao cone, apontando na direção de crescimento de θ, ou seja, apontando sempre para fora do eixo Z. Quando o ângulo θ do cone, o ângulo interno, tende para zero, essa direção θ, ela vem e cai aqui, ó. E se você estiver com R igual a Z', θ igual a zero, e nesse plano y igual a zero, onde o φ é igual a zero, essa é a componente x que você procura. Então, o que a gente vai fazer é pegar a solução do problema anterior e substituir R por Z', θ por zero, φ por zero, multiplicar por isso, e essa é a resposta. Então, o exercício é só isso daqui para frente. Alguma pergunta? Então, do problema anterior, essa componente θ tem duas parcelas. Lembra que a solução é uma combinação de TE com TM. Então, a gente é obrigado a fazer essas contas todas. Está aqui, ó. Se eu substituir os potenciais obtidos anteriormente, você vai ter isso daqui, ó. Onde eu deixei o A, o B e o C, ó, as amplitudes A, B, C, indicadas para não aumentar essa equação. E aí a gente vai, antes de substituir qualquer outra coisa, vamos já fazer as substituições R igual a Z', θ igual a zero, φ igual a zero. Φ igual a zero, ó, essa é mole. Isso aqui vai dar 1. Então, essa não é problema. R igual a Z' também não é problema, é só trocar o R por Z'. Agora, o problema aparentemente maior é como se comportam essas funções associadas de Legendre. Repara que isso aqui está multiplicado por seno θ. E a sua derivada
quando o argumento é igual a 1. A gente sabe que não explode. A gente sabe que não explode. Mas vai ter um valor. Mas que valor é esse? Lógico que a gente vai ter que procurar nos livros de matemática que lidam com essas funções. Então, sem prova nenhuma, não estou provando, eu estou dizendo que quando o grau dessa função de Legendre for inteiro e a ordem é igual a 1, tanto a derivada como a razão da função sobre seno de θ, não estou dizendo que isso é igual a isso. Isso daqui é uma coisa, isso aqui é outra coisa. Mas as duas têm o mesmo limite, e esse limite é menos n vezes n mais 1 dividido por 2. Então, quando o θ tende para zero, eu vou substituir no somatório anterior esses dois termos por isso daqui, ó. E já vou pôr isso em evidência, já que ele aparece nos dois termos. Já está aqui em evidência, o sinal já foi trocado. E essencialmente essa é a resposta. Acabou o problema, se eu não estou enganado. Alguma pergunta? Fernando, Oi. eu gostaria de entender melhor essa localização do R2 aí, desse vetor R2, porque o R2 R1 ele está localizado aqui. sobre o eixo Z', né? Isso, sobre o eixo Z. O R2 também, só que lá para o infinito, menos infinito. O R2, ó, tá lá em menos infinito. Porque na figura anterior parecia que tinha uma diferença entre Não, eles. tem, porque eu aproveitei essa figura de outro lugar, mas eu coloquei aqui embaixo, aqui R2, ele está sobre o eixo Z, com a coordenada Z tendendo para menos infinito. Tá. Beleza? Não, beleza. Então, realmente essa figura é geral. Tá. Tá? No nosso caso, esse R2 aponta para um ponto sobre o eixo Z, indo lá para menos infinito, lá para trás. Então, a resposta obtida só vai valer lá atrás. Professor. Ou seja, se essa for a direção onde você deseja calcular o seu campo, o problema está resolvido. Mas é algo muito restrito, né? Só serve para isso. Alguma pergunta? Nos problemas recíprocos, você considerou os dipólos iguais? Por isso que eles cancelaram? Por exemplo, apontando na mesma direção. No caso aqui, nesse caso particular, na direção X. Por que na direção X? Porque foi a polarização que a gente estudou na aula passada. Então só dava para resolver isso. Alguma pergunta a mais? Oi? E se for o polo magnético, como é que fica o teorema da... Tá me ouvindo? Tô. Um pouquinho mal, mas tô. Oi? Faz a pergunta, por favor. Esse caso for de polo magnético, porque o exercício da lista... Se fosse um dipolo magnético, você vai ter que resolver o problema de novo. Você vai ter que resolver... Você vai ter que usar... Você tem que tomar cuidado, não pode aplicar dualidade. Repara, se o dipolo for magnético, não dá para aplicar dualidade, porque quando você aplica dualidade, realmente o seu dipolo transforma-se num dipolo magnético, mas o condutor vira um condutor magnético perfeito. Então, no caso do dipolo magnético, você vai ter que resolver o problema de novo. Tem que resolver o problema novamente. Eu não sei qual é o exercício que você está se referindo. Eu estou falando assim, no caso, esse teorema que você usou no início para resolver. Vamos lá. Como é que ele veio ficar? Beleza. O teorema da reciprocidade, ele não é só isso daqui. Ele também tem as parcelas associadas às correntes, às fontes magnéticas. Você tem que ver isso lá na seção 2.8. Aqui, como a coisa já foi preparada para ter só fonte de corrente elétrica, eu já retirei
as componentes onde aparecia a corrente magnética. Tá? Então, isso aqui não é o teorema completo, o teorema da reação. Estão faltando aqui os termos que multiplicam, vêm multiplicados pelas correntes magnéticas. É o campo magnético vezes produto escalar, corrente magnética. Eu já retirei isso daqui. Tá? Entendi. Ou seja, se a fonte for magnética, tem que resolver tudo de novo. Tá. Provavelmente vai ser mais fácil resolver o problema sem usar isso daqui. Ou seja, resolver o problema utilizando as técnicas de separação de variáveis, descontinuidade da fonte em cima da corrente, descontinuidade das componentes de campo em cima das fontes, campo fora da região, campo dentro da região. Provavelmente vai ser mais fácil resolver do início, dependendo da geometria. Mais alguma pergunta? E o valor de E0 vem de onde? Porque o E0 não foi definido. Tem a ver... perdão, desculpa. Tem a ver sim. Mas nesse caso a gente vai ficar sem saber. Esse E0 tem a ver com a amplitude da onda plana, que foi resolvida no problema anterior. Nesse caso, não vai ser trivial associá-lo ao momento do dipolo. Vai ficar uma constante em aberto. Isso vai ter que ser calibrado de alguma maneira. De cabeça, não sei como fazer, não. A pergunta é como associar o E0 ao dipolinho que está lá no infinito. Isso aí, boa pergunta. Geralmente, quando você quer campo numa direção, seção reta de radar, geralmente essa coisa é normalizada e esse E0 acaba sumindo. Mas se você precisar do E0, a sua pergunta não é trivial. Mais uma pergunta? Bom, os próximos problemas envolvem radiação por anel de corrente. E, para exemplificar, as correntes serão sempre elétricas e uniformes. Uniforme significa o seguinte: a corrente, a direção da corrente varia, porque é um anel de corrente. Então, a direção φ unitária, o φ chapéu, ele varia, ele não é constante. Mas a amplitude, o I0, o fasor I0, é uma constante, ele não varia com φ. Então, nesses problemas que a gente vai resolver até o final da aula, não vai haver variação com o ângulo φ. Ou seja, o M é igual a zero em todos os problemas. Se por acaso isso não for verdade, você vai ter um somatório a mais nas suas expressões. Você vai ter que colocar lá, provavelmente, um E elevado a J mφ e fazer esse somatório em M ir de menos infinito a mais infinito e usando aquelas ortogonalidades que você já conhece, tentar determinar os coeficientes dessa expansão. Ou seja, você está usando uma série de Fourier em relação a φ para resolver o problema. Nos problemas que a gente vai resolver hoje, essa variação em φ não vai existir. Por isso que a gente chama isso aqui de corrente elétrica uniforme. Uniforme porque esse I0 vai ser uma constante, não varia com a coordenada φ. Então, em todos os problemas, o M vai ser igual a zero. Então, a gente vai começar com esse anel de corrente no espaço livre. Isso é um problema que em antenas é resolvido rapidamente, tá? Mas aqui a gente quer resolver isso utilizando uma expansão em modos esféricos. Porque daqui a pouco a gente vai pôr uma esfera aqui perto e no final um cone junto com essa fonte. Então, primeiro vamos resolver a fonte sozinha. Então, nós temos essa fonte, em princípio, como é só o anel de corrente, mais nada, a gente podia ter colocado a origem do sistema de coordenadas bem aqui no centro desse anel, desse loop circular,
E isso, com certeza, ia facilitar a solução do problema. Mas como daqui a pouco nós vamos colocar obstáculos, eu resolvi deslocar a posição do anel, de tal maneira que, uma vez estabelecida a origem do sistema de coordenadas e que está deslocado em relação ao centro do anel, nós temos uma situação como essa. Então imagina uma esfera fictícia de tal maneira que esse anel se apoia sobre a bola de futebol. Faz quando você quer uma bola de futebol, você está apoiando esse anel em cima da bola. Consequentemente, esse raio R0 da esfera vai depender do raio ρ0 do anel. Mas aqui eu estou invertendo a história. Eu estou descrevendo o raio do anel como sendo R0, o raio da esfera, multiplicando o seno do θ0, que seria o semiângulo desse cone definido pela interseção, né, cuja interseção com a esfera define o seu anel de corrente. Essa figura, ela está compreendida? Alguma dúvida, alguma pergunta? E assim, você ajustando o θ0 e o R0, você vai conseguir adaptar o resultado para os próximos exercícios. Como nós temos aqui uma distribuição de corrente, apesar dela ser filamentar, nós vamos tratar como se fosse uma distribuição superficial. E aqui nós temos duas possibilidades. Uma é assumir que essa distribuição, que na verdade é filamentar, está sobre um cone, cujo ângulo é θ0, ou admitir que essa distribuição, apesar de filamentar, né, é uma distribuição sobre a superfície esférica, de raio R0. Eu nunca tentei fazer com o cone. Provavelmente é possível, nada impede a separação de variáveis esféricas. A superfície, a interface pode ser um cone, pode ser uma cunha, pode ser uma esfera. Mas nos problemas que a gente vai resolver, seguindo sempre o livro do Harrington, a gente vai fazer para a superfície esférica. Então a gente vai assumir essa superfície esférica. Dentro é uma região onde a gente só pode usar a função de Bessel, notação do Shokунov, né? E fora é outra região onde a gente vai usar a função de Hankel correspondente. E dentro e fora, as variações em θ e φ têm que ser as mesmas, porque, afinal de contas, sobre essa superfície esférica, exceto pelas componentes descontínuas por causa da corrente elétrica, as demais são contínuas. Então, a variação em θ e φ tem que ser a mesma, tanto para a região de dentro como para a região de fora. O que vai mudar é como a variação ocorre em relação à coordenada R. Aqui dentro é Bessel, fora é Hankel. Outra coisa que a gente tem que ter conhecimento prévio sobre isso é que anel de corrente elétrica, como está indicado aqui na figura, ele não gera campo magnético na direção Z. Perdão, desculpa, falei bobagem. Ele não gera campo elétrico na direção... Como é que é? Ele não gera campo elétrico... Ele só gera campo magnético orientado em φ. Esse é um conhecimento que vocês, quem fez antena já viu isso. Quem não fez, é um conhecimento que vocês estão adquirindo agora. Vocês têm que acreditar que esse anel de corrente só vai gerar campo magnético circulando em torno do eixo do anel. Como o eixo do anel, nesse problema, coincide com a direção, com o eixo Z, essa direção do campo magnético é a direção Hφ. Consequentemente, HR é zero. Essa solução... Ou eu estou falando bobagem? Espera aí. Professor. Não, estou falando bobagem. Espera aí, só um momentinho. Colega, faz a pergunta, por favor, enquanto eu penso aqui. Não, tá certo. Eu falei errado. Eu falei Hφ, tinha que falar F. Isso aqui, falei bobagem.
tá? Ele é um loop de corrente elétrica. Então ele só gera, ao contrário do que eu falei tudo errado. Esse loop de corrente elétrica não é um dipolo elétrico, é um loop de corrente elétrica. Então, esse loop de corrente elétrica, do jeito como está indicado na figura, ele não gera linhas de campo assim, ó, com componentes θ e R. Ele gera só linhas de corrente de campo elétrico circulando em torno do eixo Z. Agora sim. Ou seja, essa solução não gera componente de campo elétrico na direção R. E se você tivesse observado isso corretamente no início, chegamos à conclusão que a solução desse problema é TE em relação a R. Isso vai simplificar o problema. Metade das equações você pode jogar fora. Tudo que é TM, você joga fora, fica só com a solução TE. Agora sim. A minha confusão atrapalhou alguém? Alguma pergunta? Eu só estava aqui pensando, professor, em relação a essa análise, né? Porque, por exemplo, quando eu vejo esse exemplo do anel, eu penso logo na regra da mão direita. E, basicamente, lei de Ampère, né? Porque, nesse caso, pela regra da mão direita, o campo magnético circula ao entorno da corrente, né? De um pequeno segmento de corrente, assim. Ó, pensa o seguinte, se você tivesse uma bobina, ou seja, vários desses anéis, um em cima do outro, uma bobina, como é que seriam as linhas de campo magnético? Se fosse uma bobina de corrente elétrica, uma hélice de corrente elétrica cujo eixo coincide com o eixo Z, como é que seria a linha de campo magnético? Por dentro da bobina, ela tem que ir meio que no sentido de Z, né? Menos Z, na verdade. E se for só um anel? É circular, né? Não é circular, ele circula. Mas as linhas não são circulares, mas elas vão fazer assim, não vão? Ou seja, o campo magnético não tem componente na direção φ. Tá. E o campo elétrico, por simetria, só tem componente na direção φ. É isso daqui, ó. Então você pensou certo. Talvez eu tenha, por eu ter me atrapalhado no início, talvez eu tenha atrapalhado a sua lógica. Mas você pensou certo. Isso que você está pensando é isso que está aqui, ó. Ok. O campo magnético não tem componente na direção φ, só o campo elétrico. E nesse caso particular, a solução é TE em relação a R. Beleza? Ok. Lembrando que aqui, ó, novamente, construção de soluções. Então, aqui temos a componente R do potencial vetor elétrico. Perdão, não é a solução da equação de Helmholtz. Por isso, ó, função de Bessel, aqui com a notação do Shelkunov. Tranquilo? É a função de Bessel esférica correspondente multiplicada pelo argumento. Não tem variação em φ porque estamos dizendo que a corrente é uniforme. Então, o M é igual a zero, vocês não estão vendo aqui nenhuma variação com φ, e a ordem da função associada de Legendre, como é zero, ela não aparece aqui. Essa é a notação usada pelos matemáticos. Além disso, repare, tanto θ igual a zero como θ igual a π fazem parte do domínio do problema, tanto dentro da esfera como fora. Consequentemente, além de não podermos usar a função de Legendre de segundo tipo, o ni, o grau, é inteiro igual a n. E aí vamos fazer esse n variar de zero até infinito, assumindo que todos os termos são necessários. Se por acaso algum deles não for gerado por isso, automaticamente, na hora de resolver o problema, a amplitude correspondente vai dar zero. Dentro da esfera, a gente vai usar a função de Bessel. Fora da esfera, a gente vai usar a função de Hankel. Bessel, Hankel. Acontece que esta corrente aqui é uma corrente elétrica.
Se é uma corrente elétrica, vai haver descontinuidade, mas em alguma componente do campo magnético. As componentes tangenciais do campo elétrico, no caso, a componente Φ, é contínua. Se você olhar na tabela de como essa componente varia com o potencial, aqui, ó, você vai ver que para esta componente ser contínua, quando R é igual a R0, é porque esta função tem que ser contínua quando R for igual a R0. Isso você vê olhando a tabela, que não está aqui explícita. Então, quando eu faço isso aqui, ó, automaticamente eu já estou impondo a continuidade do potencial e, consequentemente, da componente E na direção φ. Porque, repara, quando R for igual a R0, isso daqui é igual a isso. Então, isso aqui não é uma função, isso aqui é um valor. O argumento não é R, é R0. Então, isso aqui é um valor que eu já retirei da amplitude e coloquei explícito aqui fora. Porque desse jeito, ó, eu já garanto a continuidade da componente tangencial do campo elétrico e resta apenas uma amplitude a ser determinada. Ela vai ser determinada impondo a descontinuidade na componente tangencial do campo magnético por causa dessa densidade de corrente. Até aqui, alguma pergunta? Então, prosseguindo, falta só mais uma condição de contorno, que é a famosa N vetorial H igual a JS. No caso aqui, o H um pouquinho para fora, menos o H um pouquinho para dentro. E essa normal, como é uma esfera, é a direção R. E a corrente está na direção φ. Então, repara, a normal é a direção R, a corrente é na direção φ. Qual é o vetor, qual é a direção que, multiplicado vetorialmente por R, vai dar na direção φ? Mais θ. Faz com os dedinhos. R aponta para fora. Φ é na mão direita. R vetorial φ. Perdão, desculpa. Eu agora que falei bobagem, peraí. Você tem razão. É a direção θ positivo. R vetorial θ vai dar na direção φ. O Elvésio falou corretamente. Então, é a direção θ. Porque, pessoal, você tem que tomar cuidado. Pode ser θ ou menos θ. No caso, é mais θ, é positivo. Tá? Puxa, como é que eu vejo isso? Só fazendo exercício, uma boa figura com as direções e pode usar a mão na hora de fazer a prova, não é vergonha nenhuma. Não fica transformando isso para a base cartesiana. Não faz isso, não. Isso aqui você tem que responder de cabeça, fazendo a figura e usando a mãozinha. Então, quem não viu, depois faz em casa. A direção que, multiplicada por R, vai dar na direção φ é a direção mais θ chapéu. Então, aqui ó, é a componente θ do campo magnético um tiquinho para fora, menos a mesma componente um tiquinho para dentro. E isso é igual ó, a essa densidade que aqui é tratada como um impulso. Ela só existe para θ igual a θ0. Ela só existe para θ igual a θ0. De θ igual a 0 até θ igual a π, ela só existe nesse ponto. Lógico, no círculo, né? Porque é um cone. Ela só existe para θ igual a θ0. E essa divisão por R0, essa divisão pelo raio, é para que na hora que eu integre esse fluxo, o resultado final dê I0. Isso aqui a gente já comentou, não em coordenadas esféricas, mas em coordenadas cilíndricas lá atrás. Lá atrás era dividido pelo raio do cilindro, ρ0. Aqui é dividido pelo raio da esfera R0. Tudo para que quando você integre essa corrente de 0 a π, a corrente total fluindo aqui tem que dar I0. Então, no final, quando você tirar os vetores fora, vai dar isso daqui.
E aí, da tabela TE, a gente vê que a componente H do campo magnético é dado por essa expressão. Ou seja, você tem que, além das constantes, né, tem que derivar em relação a R e também em relação a θ. E aí você chega nesse somatório aqui. A derivada em relação a R já está aqui com essas linhas indicadas. Ó. E como o argumento é K vezes R, o K eu já passei aqui para fora. Esse K veio da derivada em relação a R. Mas além da derivada em relação a R, tem a derivada desse cara em relação a θ. Só que a gente já viu a propriedade na aula passada ou na aula retrasada, onde a derivada do polinômio de Legendre em relação a θ é a função associada de mesmo grau, porém de ordem 1. Por isso, ó, que ao invés da derivada apareceu esse cara daqui. Isso é uma propriedade que a gente já usou em algum problema na aula passada ou na aula retrasada. Então aqui, ó, já foi aplicada, isso aqui já reflete a derivada em relação a θ. Além disso, outra propriedade diz que quando n é menor do que m, isso é zero. Por isso que o termo n igual a zero já foi retirado do somatório. E isso daqui, ó, se você olhar os livros de matemática e fizer direitinho, isso é um Wronskiano. E por acaso esse daqui, ó, é bem simplesinho, é menos J, só isso. Você sempre vai desconfiar do Wronskiano quando você tiver função de Bessel vezes a derivada de outra, menos a outra vezes a derivada da primeira, todas com o mesmo argumento, todas com a mesma ordem. Se a ordem for diferente, vai ser mais difícil achar um Wronskiano lá para trás. Mas se todos tiverem o mesmo argumento e a mesma ordem, pode procurar, vai ter um Wronskiano. Esses Wronskianos, a gente já vem mostrando alguns ao longo do curso. Faz uma lista deles, para não ter que ficar quebrando a cabeça na hora de resolver um exercício. Você já faz uma lista daqueles que você já viu aparecendo nas notas de aula. Então, neste caso particular, se você fizer, é sempre bom fazer pelo menos uma vez. Dá menos J. De forma que esse somatório aqui, ó, vai dar uma boa simplificada, aí você vai igualar isso. E aí, falta só um pouquinho para a gente achar os coeficientes. Alguma pergunta? Então, na próxima transparência, eu já vou trocar esse termo todo por menos J, que eu vou passar para fora, e igualar isso à nossa densidade superficial de corrente. É só isso daqui. Ah, já cortei os termos que tinham que cortar, simplificou nisso. O R0 já cortou com o R0 que aparecia aqui. Só ficou isso. Ah, beleza. O R0 que cortou é esse daqui, ó. Já estava achando que tinha alguma coisa errada. Esse R0, tá aqui, ó. Cortou com esse. K é ômega raiz de μ. Então, o ômega já cortou com ômega. Ficou um raiz de μ aqui embaixo, que é a velocidade da luz. 1 sobre a velocidade da luz. E aí, no final, ficou esse termo. Ah, eu troquei por K dividido por ômega. Então, aparentemente, não tem nada de errado nessa igualdade. Próxima pergunta. Como é que eu resolvo agora? Como é que eu acho os coeficientes? Princípio de ortogonalidade? Isso. Então, as funções associadas de Legendre também têm as suas propriedades, princípio não, propriedades de ortogonalidade. É o que o pessoal da matemática chama isso aqui uma função generalizada de Fourier.
Tá? Não existe só a série de Fourier com seno e cosseno, existem as séries generalizadas de Fourier com outras funções ortogonais. Uma classe dessas funções são as funções associadas de Legendre, dependendo da ordem e do grau de cada uma. Aqui é tudo inteiro, isso facilita um bocado. Então, você vai multiplicar dos dois lados por P de ordem 1, porém grau N'. Nas transparências de vocês deve estar M, mas eu pensei, puxa, M eu já estou usando para outra coisa. Então, eu recentemente mudei o M para N', só para não confundir, mas a ideia é a mesma. Vezes seno de θ, e integra isso de 0 a π em θ. É óbvio que isso aqui, ó, você teria que fazer um curso de matemática para a gente provar isso daqui. Geralmente, isso é provado com a ajuda da equação diferencial, né, cujas soluções são as funções associadas de Legendre. Mas a gente não vai provar isso aqui no curso. Você vai ter que acreditar que, nesse caso, quando a ordem for unitária, cuidado que isso daqui, ó, é para a ordem unitária. Isso aqui não é o polinômio de Legendre. Isso aqui é uma função associada de Legendre de primeiro tipo, cuja ordem é unitária. Ó. Você tem lá as propriedades para quando a ordem é inteira. Uma delas é para m igual a 1. E aí a gente mostra que isso daqui, quando o n e o n' forem iguais, vai dar isso. E quando forem diferentes, vai dar 0. E aí, utilizando essa propriedade aqui em cima, a gente resolve o problema. Então, aqui, ó, do lado do somatório, vai ficar apenas o termo onde o n e o n' são iguais. E a gente já vai substituir esse resultado por isso daqui, ó. Desse outro lado, sobra essa integral, mas aqui, por acaso, ela é simples, porque ela vem multiplicada pela delta. É só pegar um integrando e substituir θ por θ0. Isso acaba com o problema. Está aí os nossos coeficientes dessa expansão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Os próximos dois problemas é rigorosamente a mesma coisa, só que agora num deles a gente vai colocar uma esfera e no outro a gente vai colocar um cone. E se eu não estou enganado, são problemas que, se não iguaizinhos, são muito parecidos com o que já aparece no texto do Harrington. Então, o primeiro vai ser esse anel de corrente elétrica irradiando na presença de um cone. Então, repara, é a mesma geometria anterior, exceto que tem um cone aqui embaixo, cujo vértice está na origem do sistema de coordenadas. Por isso que a gente deslocou antes o anel, justamente para ficar mais fácil acomodar agora essa geometria. E, logicamente, que o eixo coincide com o eixo do anel de corrente, e esse eixo é o eixo Z. Se esse anel de corrente tivesse inclinado em relação ao eixo Z, o problema ia ficar muito mais complicado. Além da variação em φ, que aqui não existe, você teria uma solução que seria uma combinação de TE com TM, e além disso seria mais complicado descrever a densidade superficial de corrente. O problema sai, mas você teria muito mais conta para resolver, tá certo? Então aqui a gente vai resolver esse problema que possui simetria geométrica circular em relação ao eixo Z, e mais do que isso, esse anel de corrente que continua sendo uniforme vai produzir um problema que não depende de φ. Então, mais uma vez, o m vai ser igual a 0. E só teremos um somatório, que é sobre as ordens, os graus, no caso da função associada de Legendre. Que nas funções de Bessel são ordem. Tá? Diferença, neste caso, em relação ao anterior. No anterior, uma das diferenças, né? Tanto θ igual a 0
como o θ igual a π, faziam parte do domínio. Agora, só o θ igual a 0 faz parte do domínio. O θ igual a π, não. Ou seja, a gente continua usando apenas a função associada de Legendre de primeiro tipo, a letra P. Porém, o que acontece agora? O Ni não é inteiro. O grau Ni não é necessariamente inteiro. Então, o grau Ni não é igual a N. Consequentemente, nós não sabemos a priori os valores do Ni. Antes a gente sabia, era inteiro. Então a gente chutou que ia de 0 até infinito, e por acaso, exceto o N igual a 0, todos os outros foram necessários. Aqui, a gente não sabe o valor do Ni, porque ele não vai ser inteiro. Mas, por outro lado, aparece esta condição de contorno, ó, em θ igual a θ1. Não confundir com o θ0 do anel. Em θ igual a θ1 tem essa superfície condutora elétrica perfeita, que obriga a componente tangencial do campo elétrico, no nosso caso o Fi, a ser 0. Essa condição é que vai te dar os valores do Ni que você vai colocar no somatório. Então, pessoal, é um problema muito parecido com o anterior. A solução continua TE pelos mesmos motivos. A expansão, ó, tem a cara da anterior. Até o momento, a diferença é que, ó, eu não sei qual é o valor do Ni. Então, ele vai ficar indicado aqui. E esse somatório, você interpreta assim, sobre todos os valores do Ni necessários para representar o campo nessa situação. Fora isso, as demais escolhas seguem rigorosamente que já foi explicado antes. Professor, rigorosamente. Pergunta? eu tenho. Essa forma de resolver o problema, eu não entendi. Ela é diferente do que a seguinte forma que eu vou falar agora? Por exemplo, você já determinou o campo incidente, porque você já determinou o campo formado pelo anel de corrente, e aí agora você aplica a condição de contorno de campo espalhado sobre a superfície desse cone, não? No final é a mesma coisa, tá? Tá. Só que desse jeito eu vou resolver direto o campo espalhado. Tá. Como a corrente é simples, a imposição da condição sobre a corrente faz com que esse tratamento seja direto. Se fosse um negócio mais complicado, talvez fosse interessante dividir entre incidente e espalhado. Mas nesse caso, nós não estamos fazendo desse jeito. Vou resolver o campo todo de novo. Tá, ok. Agora, usando conhecimentos que eu já adquiri antes para acelerar a aula. Né? Ok. Beleza? Porque a geometria é simples. Então, talvez, por causa disso, seja mais direto resolver desse jeito. Então, a gente não está aqui separando entre incidente e espalhado. Poderíamos, com certeza. Agora, eu não sei se isso facilita ou dificulta. Eu não me lembro de ter resolvido esse problema de outra maneira. Você, como exercício, pode fazer em casa. Resolva tudo de novo, utilizando esse conceito de incidente espalhado. Mas eu acho que você vai ter um problema, viu? O problema é que o campo incidente, você aprendeu a representá-lo com N inteiro. E agora? Então você vai ter um problema aí. Eu acho que é mais fácil resolver tudo de novo, como campo total. Entendi. Beleza? Então, antes de matar o problema, a gente precisa antes resolver esse valor do Ni aqui, ó. E aí é a condição de contorno quando θ igual a θ1. Perdão. Além disso, também tem a continuidade da componente Fi em R igual a R0, mas isso já está, como já foi mencionado antes, resolvido quando você escreve a sua componente R do potencial vetor elétrico desta maneira. Então, esta condição de contorno já está assegurada. Agora sim, o resto.
Então, começamos impondo componente tangencial do campo elétrico nula quando θ é igual a θ1. E aí precisamos da tabelinha. A tabelinha nos diz que essa componente depende da derivada de f em relação a θ. Então, quem tem que ser zero não é o potencial, mas sim a sua derivada em relação a θ. E você chega nesta equação, que para nós resolve o problema. Na prática, você ia ter que, numericamente, ou tendo a sorte de encontrar alguém que fez antes exatamente para este ângulo θ1, mas provavelmente você não vai ter essa sorte, você vai ter que resolver isso numericamente e ir elencando os valores de Ni que fazem com que essa igualdade seja satisfeita e ir ordenando o Ni1, o Ni2, o Ni3, o Ni4, até o seu somatório convergir. Então, na prática, a solução é muito bonita, mas às vezes não é prática. Beleza? Mas aqui para nós isso não importa, o problema está resolvido. Essas funções oscilam, então na verdade você tem diversos valores de Ni que você vai usando até o seu somatório convergir na hora de resolver o problema. Então, o problema do Ni está resolvido. Daqui para frente é parecido com o anterior. Desculpa. A próxima condição de contorno é a mesma de antes. A diferença é que agora o Ni é dado por isso daqui. Ó. Mas na hora de montar a equação é igualzinho como era antes. Ó. Não muda nada. Então, só concluindo. Então, repara. Eu não vou passar de novo por aquelas etapas. Eu já vou direto no resultado que foi obtido na última transparência. A diferença é que a gente trocou o N por Ni. E como o Ni não é inteiro, eu não posso dizer que isso daqui ó, é a função de ordem 1. Antes eu podia, agora eu não posso. Aquele ali só vale quando é o polinômio de Legendre. E isso daqui não é polinômio de Legendre. Isso daqui só é polinômio de Legendre quando o grau é inteiro. Então aqui eu não pude usar aquela propriedade de escrever aqui com um umzinho em cima. Então deixei a derivada indicada nesse somatório. Perguntas? Eu não sei se eu tô falando alguma bobagem ou por que é dessa forma. Essa derivada aí em relação a θ... Aqui em cima. Isso. Eu não poderia representar aí com linha, por exemplo? Pode sim. Mas aí você tem que lembrar que linha é a derivada do argumento, em relação ao argumento. Então você teria que pôr um P' vezes menos seno θ, entendeu? Ah, sim. Aí já está inteiro dessa forma, né? Isso, exatamente. Ou seja, o pessoal, o que a Bárbara está perguntando é por que você não está usando linha? Eu posso usar o linha, tá? Mas aí teria que ser assim, menos seno θ vezes o linha desse cara daqui. Eu poderia ter feito isso, tá? Mas ele teria que ter menos seno θ. No caso, menos seno de θ1. Como o seno de θ1 provavelmente não é igual a zero, aí vai depender do θ1. Ele não é igual a zero, a não ser que o θ seja igual a zero, então isso daqui seria igual a achar as derivadas desse bicho aqui iguais a zero. Só que eu não quis entrar nesse mérito, eu simplesmente deixei desse jeito. Isso clarificou? Sim. Beleza? Mas eu podia ter usado linha. Aqui, por acaso, não quis. Eu tenho medo dessas funções associadas de Legendre. Então, quanto menos eu mexo nelas, melhor. Tranquilo? E daqui para cá foi o pulo, porque a gente já tinha visto isso parecido no exemplo anterior.
Eu não quis ficar repetindo todos os passos de novo. E agora é aplicar relações de ortogonalidade para achar os coeficientes. Antes de prosseguirmos, alguma pergunta? Vocês devem estar notando que a maior dificuldade, pelo menos daqui para frente, ou do meio do curso para frente, que vocês estão tendo, não é mais eletromagnetismo. É matemática, né? E às vezes são coisas bem fundamentais, tá? Então, preste atenção, faz exercício, faz pergunta, que agora praticamente ninguém mais está fazendo pergunta de eletromagnetismo, uma vez ou outra só. Agora é quase tudo pergunta de matemática. Então, ó, eu estou repetindo a última equação e agora vem uma ortogonalidade. Essa é, para demonstrar essa realmente é complicado, mas dá para demonstrar. Qual é a propriedade de ortogonalidade? Olha só, aqui é a derivada, uma função de Legendre cujo grau não é inteiro. Então, existe essa ortogonalidade. É essa daqui, ó. Você vai multiplicar, além do seno teto, olha, sempre ele aparecendo. Você vai multiplicar pela derivada da função associada de Legendre com um grau ni', onde o ni' tem os mesmos valores daqueles nis obtidos. Cadê o bicho? Obtidos dessa relação. São os mesmos nis. São os mesmos nis obtidos antes. Os mesmos graus. Os mesmos graus? Enfim. Só que eles não são inteiros. Se um desse grau for igual ao outro, a resposta é essa coisa horrorosa aqui. Se eles forem diferentes, é igual a zero. E aí, nós não vamos provar isso, nós estamos dizendo que é isso, e aí a gente chega na resposta. Alguma pergunta? Tirando fora como provar que isso é verdade? Alguma pergunta? É isso mesmo que você está vendo aqui, ó, derivada em relação ao grau. Como você vai implementar isso numericamente? Essas funções no MATLAB têm 3 argumentos. Um é o grau, outro é a ordem e o outro é o argumento propriamente dito. É como se fosse para o MATLAB uma função de 3 variáveis. Ni, mi e cosseno θ. Então você tem derivada em relação, por exemplo, ao grau. Aí é torcer para alguém que tenha implementado isso antes e que isso já esteja programado dentro do MATLAB. Senão, se isso for fundamental para sua tese de doutorado, vai virar um apêndice na sua tese. Alguma pergunta? Então, vamos partir para o último exemplo, que é mais simples com o anterior, que é essa linha de corrente irradiando, no caso aqui, dentro de uma cavidade. O Harrington resolve o problema com a linha de corrente fora, ou seja, radiação, espalhamento. Isso já está resolvido no Harrington. Então, para ficar diferente, eu coloquei o anel de corrente dentro. Então, nós temos 2 regiões, que é a região que engloba aqui a origem do centro de coordenadas, e a segunda região que fica entre a esfera de raio R0, aquela onde tem a sua corrente, e a esfera de raio A, que é o raio dessa cavidade esférica. E aí voltamos ao caso onde tanto o M é nulo, como o Ni é inteiro igual a N. Só que precisamos tomar um pouco de mais cuidado com a representação das funções de Bessel, usando a notação do Shelkunov. Aqui dentro, por causa da origem, R igual a zero, só pode a função de Bessel. Mas entre uma região e outra, ó, aqui, ó,
entre a esfera de raio R0 é de A, a gente tem uma solução estacionária. Aqui, ó. Então, aqui a gente vai usar uma combinação de Bessel com Neumann. No caso do Harrington, com a esfera do lado de fora, na região entre o metal e a esfera da corrente, ele usa isso daqui. E para fora ele vai usar a Hankel. Em relação a isso, alguma pergunta? E agora é resolver o problema. Nós temos 3 conjuntos de coeficientes. O N aqui não é problema. O N já está determinado. Ele é inteiro. Então, eu já sei que o somatório vai de N igual a 0 a infinito. Pode ser que alguns termos não apareçam. Isso vai surgir na medida em que formos resolver o problema. O que precisamos resolver aqui são achar os coeficientes A, B e C. Então, vamos ver o que vai acontecer aqui. Ô, Fernando. Oi. Você falou aí de resolver para fora, vai usar Hankel, mas a gente não vai resolver aqui fora não, né? Aqui não, aqui fora não existe para nós. Tá. Como é um condutor elétrico perfeito, esse condutor blinda, não tem campo na região de fora. A não ser que a gente colocasse outra fonte aqui fora, mas não é o caso. Uhum. Ou, a não ser que essa esfera fosse dielétrica. Se essa esfera fosse dielétrica, teríamos 3 regiões. A região aqui, a região entre a corrente e a superfície do dielétrico e a de fora. Teríamos 3 regiões. E pior do que isso, as 2 regiões internas com seu par μ1, ε1. E a região de fora com seu par μ2, ε2. Ou μ0, ε0, enfim. Depende do exercício. Deu para entender? Então, se fosse uma esfera dielétrica, teríamos 3 regiões. E na região externa, a tal da Hankel. Sim. Aqui, como é um condutor elétrico perfeito, não tem campo para fora. Sim. No caso do Harrington, não tem campo para dentro. Se for um condutor perfeito. Beleza? Uhum. Alguma outra pergunta? Então, mais uma vez, corrente uniforme, por isso é que o M é igual a 0, não é por causa da simetria esférica. O M é igual a 0, além da simetria esférica, porque a fonte também não varia com φ. Por isso que o M é igual a 0. E nesse caso, por notação, né, quando a ordem é nula, a gente não põe nada aqui em cima. E no caso também, temos novamente θ igual a 0 e θ igual a π pertencendo ao domínio do problema. Por isso que o ni, o grau, é inteiro, a gente está assumindo que vai de 0 a infinito. N negativo, por que não? Porque os polinômios de Legendre com grau negativo são os polinômios de Legendre com grau positivo, talvez multiplicando alguma coisa diferente. Isso já está incorporado aqui, ó. Então, como eles são linearmente dependentes, a gente só precisa incluir de 0 para infinito. É que nem os modos TE e TM, que a gente via em coordenadas retangulares. A gente não colocou M negativo nem N negativo, porque o seno de alguma coisa negativo é menos o seno da coisa positiva. Então, eles são linearmente dependentes. Você não precisa incluí-los aqui no somatório. Eles já estão embutidos aqui dentro. Não tendo perguntas, prosseguindo. Condições de contorno. Então, nós temos, se eu não me engano, 3 condições de contorno e, obviamente, nós determinamos, com essas 3 equações, os 3 conjuntos de coeficientes. Então, começando sempre com as mais simples, né? Na esfera condutora elétrica perfeita, componente tangencial do campo elétrico nula.
nessa esfera, componente tangencial do campo elétrico nula. A gente precisa da tabela TE. A gente olha que essa componente depende de derivada, mas não em relação a R, em relação a θ. Então, quem tem que ser zero é isso daqui. Porque é o que está na região que corresponde à superfície dessa esfera interna, né? A superfície metálica interna à cavidade. Então, isso daqui é que tem que ser zero quando R é igual a A. É o que está aqui, ó. Eu chamei isso de equação 1, ou equação I. Tranquilo? Prosseguindo. Próxima condição, a mais simples, é essa componente φ, essa componente tangencial do campo elétrico, ela tem que ser contínua através dessa superfície em R igual a R0, porque, afinal de contas, nessa superfície não há densidade superficial de corrente magnética. Ou seja, isso daqui tem que ser igual a isso daqui quando R é igual a R0. Como aqui tinha 3 termos, eu não quis usar aquele truque de já forçar isso logo de cara. Geralmente a gente usa esse truque quando tem só 2 termos, que fica mais fácil visualizar. Aqui, como eu não impus logo de cara, a gente vai ter que impor agora. Então, isto daqui, quando R é igual a R0, tem que ser igual a isso daqui quando R é igual a R0. Então, aqui já temos 2 equações, já dá para escrever um dos coeficientes em função dos outros 2. Eu não sei se eu faço isso agora ou deixo indicado. Não, eu fui fazer, olha só. Então, das equações 1 e 2, desculpa, a gente já faz, o que eu fiz aqui? A N, repara, aqui tem a mesma função de Bessel que aqui. Então, eu passei esse J aqui para baixo. Ou seja, esta igualdade é simplesmente a equação 2, com a função de Bessel do Shelkunoff passada para o outro lado. E a segunda igualdade que eu fiz foi trocar neste termo aqui, ó, o B por isso daqui dividido pela função de Bessel. Mas cuidado que os argumentos são diferentes. Cuidado para não cortar coisa errada, hein? Então, ó, isso aqui me dá uma terceira equação, que na verdade é a combinação linear dessas duas, onde eu já tenho o A e o C diretamente relacionados entre si. Então aqui já me dá o A em função do C ou vice-versa. Enquanto que a primeira já me dá o B em relação a C ou vice-versa. Então, ficou só faltando determinar uma delas. E aí eu não sei direito, mas eu acho que no final eu vou deixar tudo isso daqui em função do C, ou simplesmente deixar indicado e deixar a conta para alguém que queira fazê-la. Está faltando agora uma última equação, que é justamente a descontinuidade da componente Hθ por causa desse anel de corrente. E a filosofia é rigorosamente a mesma apresentada antes, a mesma coisa, igualzinho. Só que nas expressões vão aparecer derivadas em relação a R e em relação a θ. Só que em relação a θ, eu voltei a ter o polinômio de Legendre. Então a derivada em relação a θ desse cara vai ser simplesmente a função associada de Legendre com o mesmo grau, porém ordem m igual a 1. E aí do somatório eu já vou tirar o n igual a 1. Então aqui as coisas ficaram um pouco mais simples, como foi no início da aula. E aí fazendo isso, ó, eu chego nesse somatório para esse termo, e do outro lado a densidade superficial de corrente
representada com essa distribuição aqui, essa função delta de Dirac, Até aqui alguma pergunta? Repara nas derivadas das funções de Bessel, usando a notação do Shelkunoff, e o K já foi passado para fora. Esse K passado para fora, de uma maneira ou de outra, já está representado aqui. Se eu não errei nada. Isso aqui vai dar K, vai dar... esse ômega dividido por K já é 1 sobre raiz de μ epsilon que fica aqui. Esse R0 veio daqui e vai cortar com esse R0 que veio daqui. Bom, o que eu faço agora aqui, antes de aplicar a ortogonalidade, é usar aquelas relações anteriores para reduzir esse termo entre colchetes. Porque, repara, tudo isso aqui é constante. Ó. Tudo isso aqui é constante porque o argumento já é com R igual a R0. Tudo isso aqui é uma constante. Então, eu já vou aplicar as relações 1 e 2 anteriores para trocar isso daqui e provavelmente deve aparecer um Wronskiano aqui e acolá que eu já vou usando para reduzir. Então, eu troquei o B pela relação que eu obtive anterior em função do C e já troquei o A por uma relação anterior, já fiz as manipulações, os passos não estão mostrados aqui. Vai dar isso daqui. Eu passo essa função de Bessel para fora em evidência. Vai aparecer um Wronskiano que, por acaso, dá 1. O Wronskiano dá igual a 1. Depois, cada um verifique se desejar. Mas o Wronskiano que sai daqui vai dar igual a 1. Por isso que ficou só esse termo. Ó. Que beleza. Concluindo, aplica-se agora a relação de ortogonalidade, ou seja, multiplica por Pn' de 1 vezes seno de θ dos dois lados, integramos de 0 até π. Essa relação é uma mesma que apareceu já na aula de hoje, é a mesma relação. E, finalmente, a gente acha os coeficientes. Uma vez tendo o C, o B e o A saem das relações anteriores. E com isso, nós concluímos esse conjunto de transparências. Alguma pergunta? Repara que há muita manipulação, mas como vocês vão ter tempo, eu vou dimensionar a prova como eu já tinha feito na primeira prova. Ou seja, é uma prova que é mais ou menos pensada para 2, 3 horas de prova, mas vocês vão ter até as 10 horas da manhã do dia seguinte para me entregar essa prova. Na próxima terça-feira, se tudo correr bem para todos nós. Alguma pergunta sobre esse exercício? Eu tenho sobre o outro, professor. Qual o outro? O do anel próximo ao cone. Tá, então antes de voltar para trás, alguém tem alguma pergunta sobre esse exercício? Não tendo, eu vou voltar para o cone. Aqui está o cone. E qual é a pergunta? O André sugeriu resolver esse problema usando espalhamento. Como é que a gente determinaria a corrente induzida no cone para fazer isso? Eu não enxerguei essa parte. Não foi essa a pergunta que ele fez. A sugestão do André foi a seguinte: em alguns problemas aqui no curso, a gente resolveu o problema onde o campo total era decomposto em campo incidente e campo espalhado. Por exemplo, a gente fez isso quando estudamos a onda plana incidindo no cilindro. A gente separou o campo em campo incidente, campo espalhado. Nós estudamos como descrever, no caso, né? A gente estudou como descrever a onda plana em modos cilíndricos
Aí falamos, por causa da condição de contorno, o campo espalhado tem que ter tal e tal comportamento e resolvemos o problema desse jeito. Mas repara, no caso resolvido, a fonte não estava atrapalhando a gente ali próximo do cilindro. A fonte estava lá no infinito. Então, nessa situação, foi mais simples resolver o problema em campo incidente conhecido, que já foi separado do campo total, e aí bastou achar o que estava faltando, que é o campo espalhado. Nesse caso daqui, a fonte aparece. Então, nesse caso daqui, a proposta do André provavelmente nos daria uma solução mais complicada. É óbvio, como a solução é única, no final tem que dar a mesma coisa. Mas provavelmente separar em campo incidente e campo espalhado, dado que a gente já conhece o campo produzido pelo anel de corrente, foi o primeiro exercício, o segundo exercício que a gente resolveu hoje. Tá? Em princípio, a gente poderia fazer assim, mas provavelmente as manipulações algébricas iam se complicar no meio do caminho. Como a condição de contorno associada à corrente não é tão complicada assim, porque ela dá uma delta em algum momento aqui, então aqui a gente resolveu provavelmente do jeito mais fácil, ou seja, a gente achou o campo total, de uma vez só. Então o que o André sugeriu não foi achar corrente induzida, integrar e achar campo espalhado. Não foi isso que ele sugeriu. Não entendi. Você não entendeu o que eu falei ou o que o André falou? Não, vírgula, né? Não, entendi sim tudo que você falou aí. Não, agora quem não entendeu fui eu. Você Ficou entendeu? claro para mim sua resposta. Não. Pipocou. Fala de novo, por favor. Ficou claro sua resposta, entendi. Tá, beleza. Mais alguma pergunta? Então, pessoal, quando for onda plana incidindo, talvez seja mais interessante resolver em campo incidente e campo espalhado. Se for uma fonte, talvez seja melhor achar o campo total, de uma vez só. É óbvio que na prova eu não vou dar nenhum exemplo muito diferente do que a gente viu aqui. É lógico que vai ter exemplo diferente, mas não muito diferente. Então, vocês vão ver a questão, vão fazer a revisão, seja no livro do Harrington, seja nas notas de aula, fazer uma boa figura, e antes de sair resolvendo feito maluco, pensa antes. Olha o que você vai fazer, de cabeça. O M vai ser inteiro? Não vai ser inteiro? O Ni vai ser inteiro? Não vai ser inteiro? Aí você vai... E outra coisa, lembra que a sua cabeça não vem junto com a prova. Né? Em particular, o André gosta de mandar a lista de exercício que ele resolve a lista de exercício em uma página. Isso porque não tem nada menor que uma página, né? Porque se tivesse menos 5 páginas, ele mandaria. Não faz isso na prova. Ponha todo o raciocínio. Você tem que me mostrar que você sabe resolver a questão. Certo? É lógico que alguns passos vocês podem fazer e devem fazer, de acordo com o Harrington ou de acordo com a tabela. Você não vai, por exemplo, deduzir a tabela do TE e do TM toda de novo. Você vai colocar lá, a tabela TE é essa, a tabela TM é aquela. A gente viu no exercício tal que a onda plana pode ser expandida num somatório. Ou seja, esses resultados, você não precisa derivar tudo de novo. Que já foi Wronskiano, você não precisa derivar Wronskiano. Você precisa saber qual é o Wronskiano. O Wronskiano está no problema tal. Pumba, você joga o resultado. Você precisa mostrar para mim que você está sabendo montar o problema. Uma vez montado o problema, uma vez tendo as equações número 1, número 2, aí você vai resolver. Mas até montar o problema, você tem que explicar o raciocínio. Não pode simplesmente chegar e, o problema resolve daqui, pumba. Você põe um raciocínio, não precisa alongar, né? Alongar muito, mas precisa me mostrar que você sabe resolver, que isso não saiu do... Até porque se você errar o raciocínio, se eu identificar o erro, é uma coisa. Agora, simplesmente você cospe isso daqui, isso está errado, para mim, esse cara tentou chutar isso e
você vai perder muito mais pontos, beleza? Então mostra o raciocínio, que às vezes é um erro bobo de raciocínio. Uma vez você quer falar EFI, mas escreveu HFI. Ou seja, você começou certinho e no meio você trocou a letra, ficou nervoso. Então não precisa ficar nervoso. Essa prova que ela está dimensionada para 3, 4 horas de prova, mas vocês vão ter até o dia seguinte para resolver. Eu vou parar aqui de filmar, de gravar,